Marcelo Tricolor, o polêmico. Que a gente vai sortear, né? Deixa eu dar um suporte aqui. Minha esposa, deixa eu ver se eu consigo pegar aqui. Eu vou pegar essa daqui. Vou pegar essa daqui. Aqui, torcedor. Aqui, torcedor do Bahia. Essa vai ser a primeira camisa. Essa aqui, essa coisa linda, vai ser a primeira camisa, batendo a meta de 1000 inscritos, sorteada para você que vai se inscrever no canal do Polêmico. Se inscrevendo, virando membro. O membro aqui é baratinho, não custa praticamente nada, né? R$1,99. E quando a gente bater a meta de 1000, eu sorteio essa aqui para vocês. Essa daqui, certo? Vocês vão levar ela. Vocês vão levar ela na embalagem. A embalagem bonita, tá vendo? Comprei ontem na loja do Bahia, oficial do Bahia, no shopping da Bahia. E vocês vão levar ela, certo? E quando nós batemos a meta de 10.000 inscritos, vocês vão levar a camisa oficial da marca Puma, tá vendo? Essa coisa linda aqui, ó. Opa aí, torcedor. Ó que maravilha. Essa daqui é pra meta de 10.000 inscritos. 10.000 inscritos. Quando eu chegar a essa meta, esse canal aqui vai começar a narrar os jogos do Bahia. Eu vou ter como trazer um narrador esportivo aqui pra nós. Olá, família azul, vermelho e branco, bom dia, nação tricolor. Um bom começo de semana a todos vocês, uma segunda-feira abençoada. Ia fazer uma live ontem, cara. Cara, me bateu um mal-estar, um mormaço, um calor que fez ontem ali, nas últimas horas do dia e nas primeiras horas do início da noite. Rapaz, que coisa, viu, irmão? Aí eu não tive como não, eu, sabe, caí fora mesmo, deitei um pouquinho, liguei o ventilador. Parabéns, Bahia. Parabéns, Bahia. Eu também quero parabenizar a imprensa gaúcha. Ô, torcedor do Bahia, observe as perguntas feitas a Rogério da imprensa gaúcha. E observe as perguntas feitas a Rogério Ceni da imprensa aqui de Salvador. Diferença, né, irmão? Os caras não tem medo, os caras não tem papo na língua, os caras falam mesmo, os caras perguntam mesmo. O Bahia continua com a sua invencibilidade, continua invicto, fora de casa, parabéns. Uma temporada diferente da do ano passado, né? Mas o Bahia precisa pontuar dentro dos seus domínios. E quarta-feira às 19 horas a gente já tem o Red Bull Bragantino. Uma rodada interessante, né? 7 jogos na tarde de ontem, aonde o Palmeiras ganhou o Mirassol por 1-0, aonde o Cruzeiro empatou com o Vasco da Gama por 3-3, aonde o Corinthians empatou com o Santos em 1-1, aonde o Fluminense de virada ganhou o Furacão por 3-2. Aonde o Cuiabá venceu o Remo por 1-0. O São Paulo também venceu o Red Bull Bragantino. No sábado nós tivemos o triunfo do Vitória da Bahia em cima do Atlético Mineiro e a vitória do Flamengo 3-0 em cima do Botafogo. Um G4 interessante,
Um G4 bastante interessante, onde o Bahia hoje é o quarto colocado, né? O Fluminense ganhou, passou o Bahia. Vejo um início de competição interessante, mas não é pra gente, torcedor, se apegar nesse G4 agora. Agora não. Não adianta ficar apegado nesse G4 agora, fazer um primeiro turno de campeão e chegar ao segundo turno, o Bahia bater fofo, né? No comando do senhor Rogério Ceni, como vem acontecendo /2024, /2025. Contratações, o colombiano, gente, esqueça, até porque vai ter uma parada da Copa do Mundo. Ele não vai fazer nada disso agora. Ele tá vendo que o Bahia precisa. Aliás, o Willian José, eu gosto muito do seu estilo de jogo, eu gosto muito do que você tem feito vestindo a camisa do Bahia, mas, cara, baixa sua bola, velho. Baixa sua bola, não mande o torcedor calar a boca, porque ontem você fez um gol importantíssimo. Aliás, você tem sido um pai do Internacional, porque nos confrontos você tem ferido eles, tem feito gols nele, mas não mande o torcedor calar a boca não, velho. Não mande não. Você tem perdido pênaltis importantíssimos. Ou você já parou para refletir que se você faz aquele gol de pênalti, aquela cobrança de pênalti contra o Vitória, como é que o Bahia estava hoje na tabela de classificação? Então, na boa, cara, vocês querem ser jogador de futebol e querem receber aplauso, fica difícil, cara. Aliás, para vocês receber aplauso, mostra o que é de bom. Mostra o que alegra ao torcedor. Faz com que o clube some os pontos necessários. Faz com que o clube seja campeão dos torneios que disputa. Aí você só vai ter aplauso. Aí nós vamos ser obrigado a aplaudir vocês, sem problema nenhum. Aliás, com muito prazer. Mas fora isso, cara, na boa, vocês vão receber vaia, vocês vão receber crítica. Não na tarde de ontem. Parabéns, Willian José, que deu um triunfo importantíssimo de 24 jogos desde a era ponto corrido que a gente não vence no Beira-Rio. Ontem vencemos, ontem quebramos o tabu. Parabéns, Willian José. Mas baixa a sua bola. Baixa a sua bola. Rogério Ceni deu na coletiva, ele fala que a parada de 60 dias vai ser importante para todos os clubes. Rogério, eu espero que seja importante para o Bahia. Eu espero que você saiba usar essa paralisação do Campeonato Brasileiro por causa da Copa do Mundo, de benefícios, que traga benefício ao Bahia no treino, não essa folga de 10, 15 dias para o cara voltar gordinho e vocês tentar deixar o cara fino. Então é preparação, é 60 dias de preparação, mas parece que vai ter até uma pré-temporada, né? Vão levar vocês para um país aí de qualidade, para um futebol que vocês ainda não mostraram pra gente em conquistas. Em conquistas. Jogar bonito, aliás, você reclamou dizendo que não tá jogando bonito como no ano passado. Não, irmão, a gente quer triunfar. A boniteza do torcedor é o Bahia vencer os seus jogos. Não importa de que maneira vença. O importante é que vença. Contratação, torcedor. Pode esperar e anota o que eu estou te dizendo. Cobra aqui ao polêmico.
só vai acontecer lá depois da Copa do Mundo ou da 15ª rodada ou final do primeiro turno. Anote, que ele vai ver aonde o Bahia pode ir, aonde o Bahia pode demonstrar aonde pode chegar. O Grupo City trabalha assim, na mansidão, na paciência. E futebol não é paciência, futebol é triunfos, conquistas. Eu vou ver se eu consigo trazer essa coletiva aqui, porque eu acho muito interessante a pergunta dos caras. E aí eu fico fazendo um parâmetro, né? Com a pergunta daqui. Aqui tem mais, irmão, aquele negócio de puxa-saquismo. O medo de não ter a sua pergunta sendo olhada com atenção. Então, o Bahia começa o Campeonato Brasileiro fora de casa bem, mas dentro de casa está devendo. E está na hora de mudar esse quadro agora, a partir de quarta-feira, contra o Bragantino. E é o que o Bahia tem que fazer: somar pontos, terminar, digamos, essa primeira fase do campeonato, nessa paralisação da Copa do Mundo, bem. Mas como eu disse, G4 para mim, eu quero olhar para ele na 35ª, 6ª, 7ª, 8ª rodada. Bahia terminou dentro do G4, pronto. Aí eu quero e vou aqui aplaudir. Se inscreva no canal, me ajude a bater a meta de 500 inscritos, mas primeiro tem que completar essa centena aí, ó. Vamos compartilhar o vídeo. Você que já é inscrito, deixar o like. Você que não é inscrito, se inscreva. Eu vou lhe presentear com a camisa do Bahia de 88. Quando bater a segunda meta, eu vou lhe presentear com outra camisa. Quando bater a meta de 5.000, eu vou te dar outra camisa. Quando bater a meta de 10.000, eu vou te dar outra camisa aqui. Eu vou lhe presentear com camisa. Aqui eu não quero só a sua inscrição, a sua audiência, não. Aqui eu quero lhe presentear também. Aqui eu quero, porque você, torcedor do Bahia, você merece, vocês é fenomenal. É isso aí de Bahia. Vamos lotar a Arena Fonte Nova quarta-feira. Vamos mostrar para esse elenco, para essa comissão técnica e para os gestores de futebol do Bahia que aqui tem torcida e que esse Bahia é gigante e que merece respeito, contratação do nível, da grandeza do Esquadrão de Aço. É isso aí de Bahia. No caso que ele não foi o melhor hoje e fez o gol, e muitas vezes ele também não fez o gol, e não tem por que ter sido o pior jogador do mundo. Então, levar, conduzir, tentar se preparar, se condicionar cada vez melhor. Ele tem ajudado bastante a gente. Hoje entrou o Del ali depois para dar um pouco mais de mobilidade, um pouco mais de movimentação, já que a gente não ia estar dentro da área do Inter e sim tentar atacar os espaços, né? E por isso até a escolha do Del ao invés do Everaldo. Se fosse um jogo que nós estivéssemos mais dentro da área do adversário, talvez o Everaldo, né, um jogador mais efetivo, com jogo aéreo melhor. E no caso de hoje, como estávamos numa linha um pouquinho mais baixo, o Del foi importante, brigou bastante. Mas o William tem muitos gols, tem ajudado. Normal, críticas, elogios, isso faz parte do jogo. Não adianta, vai viver um dia de crítica, outro dia de elogio. Tem que ter paciência e viver dia após dia, saber que é uma profissão pública, né? Onde as pessoas tendem a te julgar e não pode dar também muita bola para isso. Tem que seguir concentrado no campo de jogo e dar sequência no trabalho dele. Professor, boa noite. Lucas Goulart, Rádio Galera. Gostaria que você falasse sobre o desenvolvimento do Juba. Chegou em 2023 e atualmente é um coringa dentro da sua equipe. E é um cara que realiza diversas funções durante o jogo, participa da base, participa da construção entre linhas, pisa principalmente lado esquerdo, mas também cai pelo lado direito. Gostaria que você falasse sobre essa construção desde 2023 até agora e também se há outro jogador no futebol brasileiro que realize tantas funções durante o jogo como o Juba te entrega dentro da sua equipe. Não, eu sou fã do Juba, gosto muito dele. Quando eu cheguei em 2023, ele era um ponta que veio do Sport, né?
e com muitos gols, finalização, tudo. Ele jogou de ala para mim em 2023, quando nós mudamos para 3 zagueiros, no momento, vocês lembram, difícil para a gente, que a gente escapou na última rodada, né? E aí, depois, 24, 25, nós fomos mudando um pouquinho a característica dele, foi vindo para dentro, mas é um cara que... Eu adoro jogador que faz mais que uma função, sabe? O Juba joga de lateral esquerdo defensivo, joga numa linha de 3, joga como ponta, se você precisar. Não acho que é o ponto mais forte dele. Joga num tripé, como o lado esquerdo, se você precisar. Mas hoje, pra gente, ele faz uma diferença. Então, o Juba é o jogador que a gente muda... Ih, que merda, hein? O Juba é o jogador que a gente muda muito em função do que o outro time vem nos marcar. Ora por dentro, como construção, fazendo um quadrado, ora por fora, atacando espaço, e aí a gente coloca um segundo atacante mais fechado por dentro. Então, a maneira como o adversário vem nos marcar, o Juba é o homem que muda praticamente tudo isso, né? Então, ele é um jogador que ele é um lateral, mas que tem muito bom passe, muito boa visão de jogo, ele dá ritmo no jogo, né? Quando ele está por fora, ele também encontra bem essa parceria com o Pulga, com o Sanabria, quando joga. É um jogador multifuncional. Como lateral que vem para dentro no futebol brasileiro, eu acho disparado o melhor. Eu acho que pode ter outros melhores com saúde física para passar pelos lados, isso eu concordo. Mas para quem quer um jogo apoiado, construído por dentro, com superioridade, o Juba é fantástico. Um jogador que veio a custo zero, né, pro Bahia, acho que de se lembrar disso. E um jogador que eu não estranharia se chegasse uma Copa do Mundo. Eu acho que... Oi? Tem gol, né? Finaliza, constrói, tem bola parada, é um jogador. E como ser humano, que é o mais legal, é um menino fora da curva. Cara, putz, esse é o que mais vale no futebol, como ser humano. É um cara nota 1000, nunca reclama, quase nunca sai de jogo, está sempre disponível para jogar. Cara boa, sempre do mesmo jeito, não muda, ganhando, perdendo, está sempre do mesmo jeito. Isso é louvável, menino de ouro, assim, cara nota 1000, como ser humano nota 1000, como atleta você mesmo já destacou todas as valências dele. Professor, aqui, Pedro dos Santos, aí, Canal na Trave. Queria entender de ti, aí, principalmente, como que tu vê o anímico da equipe aí pós-eliminação da Libertadores. O Bahia vem de 4 resultados historicamente positivos, né? São 3 vitórias e um empate, e que hoje atinge a 3ª colocação. O que você coloca como principal valência desse plantel, aí, tipo, agora, tendo essa sequência pelo brasileiro agora? Obrigado. Eu acho assim, do fundo do coração, a competição que eu mais gosto de jogar e que eu mais dou valor é a Copa Libertadores, apesar do Campeonato Brasileiro ser aquele que norteia a gente até o final do ano, né? O que tem calendário definido, que vai até dezembro, que você sabe que tem que estar brigando por cada ponto nesse campeonato, que vale muito, seja aqui no começo, seja lá no fim. Foi doloroso pra gente, não era o que a gente queria, 2 anos consecutivos conseguindo essa vaga em pré-Libertadores. Vamos brigar eu acho que ficou mais difícil, diminuiu uma vaga, né, por aqui, agora aumentou uma Copa do Brasil. Mas não tem como você ficar preso também no passado. Eu lembro que alguns times, ao longo dessa classificação de pré-Libertadores, alguns times que já tinham mais história com a Libertadores, né, ficaram fora dessa competição. E não dá para parar, você tem que tentar continuar sobrevivendo, lutando pelo... Nós conseguimos aí reverter um jogo difícil no Campeonato Baiano, ganhar o título. Tivemos jogos fora de casa pesados, né, porque ganhar em São Januário do Vasco é difícil, você viu? Agora o exemplo está aí no meio de semana, o Palmeiras. O Corinthians fora de casa, apesar de não ter sido na Neoquímica, mas também é um time pesado. E hoje vir aqui com o Inter, eu acho que é momentâneo, porque o time do Inter é bom. Se você vê no papel, eu olho o time do Inter e as opções de banco também. É um time que você vê jogadores já rodados, consagrados, e é um time que se nota, é notório que perdeu confiança. E a gente, acho que conseguiu retomar rápido. São 17 jogos no ano nosso, com 12 triunfos, com 4 empates e apenas uma derrota. E essa derrota, infelizmente, foi fundamental para que a gente estivesse fora da Copa Libertadores. O que nós temos que fazer? Tentar fazer o nosso melhor no dia a dia, finalizar o ano na melhor posição possível, conseguir 11 pontos de 15 é fantástico, né? Nós nunca tivemos um início dessa maneira assim. É o que nós precisamos ter, um grupo cada vez mais forte, gente de cara limpa, trabalhando e seguir. Futebol você pode perder, o que você não deve nunca é desistir, isso você não pode. Boa noite, Rogério. Vitor Bassotto, da Rádio Antena Mix, aqui de Porto Alegre. Você destacou em respostas anteriores sobre o momento que o
O Bahia vive em jogos fora de casa, né? Hoje conseguindo a 3ª vitória na competição. Quais os pontos que você identifica que vem dando certo para o Bahia conquistar esses 9 pontos em 9 disputados e como manter esse desempenho para as próximas rodadas e também lá para a Fonte Nova em Salvador? Obrigado. Eu acho que ele é um time mais competitivo, com mais transição, com mais pegada na marcação, se entrega um pouco mais do que o time do ano passado. O time passado era um time muito técnico, de jogo. Eu achava fantástico ver o time jogar, dava prazer realmente em ver jogar. Gostaria que a gente estivesse repetindo atuações como no ano passado, mas eu não posso fechar os olhos e dizer que eu acho que nós caímos um pouco tecnicamente do ano passado para esse ano, mas temos apresentado uma parte defensiva melhor, defendido melhor. Eu acho que jogando quase sempre com 2 pontas de transição, tentando dar volume no meio campo. Eu espero que a gente consiga retomar momentos tão bons como foi no ano passado. Mas lembrando que no ano passado nós ganhamos só 3 jogos nos 19 que disputamos, né? E esse ano conseguimos ganhar 3 jogos. Então, eu acho que defensivamente o time... Hoje, para mim, o grande destaque foi a linha de 4. Nico, Gabriel e Santi cometeram alguns erros de construção, mas defensivamente foram muito bem. E Juba nas 2 funções. Nós precisamos melhorar como um todo. Nós precisamos conseguir ter mais a bola fora de casa. Nós estamos tendo pouco a bola fora de casa. E hoje era um pé de ganha de bola no meio campo, assim, foi para os 2 lados, foi ruim o jogo nesse sentido. Mas aproveitamos a nossa chance e nos defendemos bem. Eu acho que o time em linha baixa está conseguindo pressionar bem e em linha baixa. Essa transição ainda nós precisamos melhorar no meio do caminho e encontrar melhores posicionamentos. Mas na pressão linha alta e na linha baixa, eu acho que o time tem se defendido bem. Professor, não é novidade nenhuma falar da falta que o Everton faz no meio-campo, mas o torcedor sempre pergunta sobre mercado, sobre contratações, e é possível encontrar algum jogador com características semelhantes, ter um outro Everton Ribeiro no elenco, ainda partir para o mercado, ou você consegue encontrar isso dentro do elenco, já que também, completando, o torcedor ainda está ali esperando algo do Rodrigo Nestor nessa função. Eu acho que muda a característica. Nós temos em tese, vamos analisar, temos o Nestor e o Michel, né, que são jogadores que foram contratados para fazer essa função. O Michel voltando de lesão há pouco tempo, ainda acho que não consegue 45, agora talvez para o próximo jogo já esteja liberado para mais de 45. E o Nestor tentando, mas não é fácil substituir o Everton, né, cara? E outra coisa, você vai trazer alguém tão bom quanto é para deixar no banco? Para pensar, é a mesma coisa trazer um outro Puco. Não tem 2 Puco, né? É um Puco só, né? Então, assim, se você tem um jogador talentoso, como esse, você tem que tirar o máximo que você pode dele. É uma pena que ele tenha se machucado. Mas para jogos fora de casa, a gente também tem um pouco mais de força física e tudo. Eu acho que nós estamos tentando, de uma maneira diferente, mas tentar sobreviver a jogos mais competitivos. Eu acho que ele faz mais falta ainda para jogos dentro de casa, onde a gente precisa ser protagonista do jogo o tempo todo, e aí sim ele faz muita diferença, porque ele é um cara que tem uma leitura de espaço muito grande, acha passes muito bons. Eu acho que assim, o que mudou muito foi também que o Caio machucou desde o ano passado, e aí machucou de novo agora esse ano, está voltando hoje, né? O time era um time muito mais técnico, mas fora de casa sofria muito na pegada. Hoje é um time que fora de casa é mais consistente defensivamente do que o time do ano passado, mas não apresenta um futebol tão vistoso como no ano passado. Rogério, falávamos alguns jogos sobre fazer história, e a gente nem comentou aqui, é o primeiro triunfo na história do Bahia contra o Internacional aqui no Beira-Rio, no Campeonato Brasileiro. Eu acho que é a primeira vez como treinador também que eu ganho aqui. Já empatei muitas, já perdi algumas, e foi a primeira vez que nós ganhamos aqui. É um time jogando aqui, é a camisa pesada, tem tradição. Em relação a isso, só para completar, você falou em jogos como contra o Então, torcedor do Bahia, foi uma partida bastante favorável. O Bahia mostrou a sua grandeza. O Bahia quebrou esse tabu na era pontos corridos no Beira-Rio.
né? É um estádio que a gente lembra muito, né? Onde a gente conquistamos o bicampeonato nacional. Também vamos falar aqui da maneira que ele mexeu na equipe. E parece que ele me ouviu, né? Que ele colocou o garoto Del. E torcedor, na moral, na boa, vocês observaram o Del em campo, velho? Quem dá mais uma movimentação, mais uma movibilidade ali no campo, Del ou Everaldo? Quem se apresenta mais, quem faz mais uma jogada, uma tabela, Del ou Everaldo? Quem entra mais na grande área, quem se apresenta mais ali, Del ou Everaldo? E ele colocou o garoto fez uma boa partida. O pouco minuto que teve ali dentro de campo, o garoto mostrou o talento, mostrou a personalidade, meu irmão. E vamos falar também do Nicolas. Virou lateral, velho. E ele, não vou mentir pra você, melhor do que Gilberto, fazendo uma atuação extraordinária como ala. O Nicolas Acevedo, o garoto, né, o argentino, uruguai que veio, o Rani. Mas eu acho que Rogério Ceni, ele não foca não, velho, em queimar o atleta não, sabe, velho? Apesar do cara tá mal e tal, mas quantas as vezes o Gilberto estava mal e permaneceu em campo? Quantas e quantas vezes o Iago Bordu, que estava mal, permaneceu em campo? Enfim, né? Mas ele já veio, puniu o cara, eu entendo. Eu vi que não estava bem na partida, foi substituído para não ser expulso ali no Bavi. Mas no outro dia já tinha que trazer o rapaz de novo. Mas o que é bom pro Bahia a gente tem que aplaudir. E o Nicolas Acevedo tá muito bem jogando de lateral, tá muito bem, cara. Quem ganha é o Bahia com isso? Quem ganha é o Bahia, porque esse caso, uma lesão, uma expulsão, um terceiro cartão amarelo, a gente tem um lateral de ofício, certo? Eu tô gostando da maneira que o senhor Rogério Ceni tá escalando as equipes nos seus jogos. Agora, por que isso? Porque Everton está ausente, porque quando o Everton está presente, ele vem com aquela mesma configuração, e aí é complicado a gente às vezes entender, né, velho, o trabalho de Rogério Ceni. Mas parabéns a alguns repórteres com as suas perguntas, né? Também parabéns ao Marinho Júnior, porque foi uma pergunta muito interessante, mas como eu já disse aqui, esqueça contratações agora. Muita especulação, mas o Bahia sondou, mas o Bahia conversou. É a mesma coisa de você entrar num estabelecimento e querer algo e não poder comprar naquele momento, ou não querer comprar naquele momento e você não compra. E aí pronto, fica só num, poxa, ele não comprou, ele não trouxe. A mesma coisa está a direção do Bahia observando, só está observando. Se vai trazer ou não é outra coisa. Eu quero ver trazer. Quando trazer, eu digo, parabéns, vamos ver agora como é que vai atuar com a camisa do Bahia, o que é que vai fazer aqui no território baiano, defendendo as cores do esquadrão. Pronto, é isso que eu quero saber. É isso aí de Bahia, se inscreve no canal, ajude o canal a crescer, compartilhe com seus amigos e grupo. Vamos bater a meta de 500 inscritos, me ajude. Bora Bahia. Marcelo Tricolor, o polêmico. Graça e tradição do Nordeste, eu sou maior. Brasileiro bicampeão, eu sou Bahia, sou tricolor. Conhecido como esquadrão, azul, vermelho e branco é a minha cor. Vacilão, vacilão. Bahia, minha pureza, Bahia, minha vida. Do Nordeste eu sou maior. Bora Bahia, minha vida. Corra, fuja, suma do Bahia. Corra, fuja, suma do Bahia.
tradição de raça aí. De raça aí, família de raça e tradição. Do Nordeste eu sou o maior, brasileiro bicampeão. Eu sou Bahia, sou tricolor, conhecido como esquadrão. Azul, vermelho e branco é minha cor. Vacilão, Bahia minha porreta, Bahia minha vida. Do Nordeste eu sou o maior, bora Bahia minha vida. Corra, fuja, suma do Bahia, corra, fuja, suma do Bahia. Bahia, Bahia, fuja do Bahia minha porreta. Corre do Bahia meu irmão. Sou tricolor de aço, sou nordestino, time tradição de raça. Tradição do Nordeste eu sou maior, brasileiro bicampeão. Eu sou Bahia, sou tricolor, Poema e tradição de raça aí.